A postura que antecede a honra. Quando o lugar que você escolhe abre espaço para a honra que Deus escolhe. Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. Desta vez, eu vou contar um caso para vocês que me ocorreu sexta-feira passada, dia 26 de dezembro, portanto, logo depois do Natal, que me inspirou a criar essa segunda-feira sapiencial. Então, eu estive num cartório de tabelionato de notas para solicitar que liberassem a minha assinatura por meio do aplicativo e-notariado, uma vez que eu preciso assinar uma escritura que está sendo lavrada em outra cidade em decorrência da compra de um lote que eu fiz nessa outra cidade. Então, para que eu não tenha que assinar presencialmente, a liberação ela pode ser feita de qualquer cartório de notas em qualquer cidade. E daí eu fui num determinado cartório e solicitei ao atendente, que me pareceu ser até o tabelião, não sei se que liberasse para mim essa assinatura, que fizesse lá comigo passo a passo no aplicativo. E ele me confidenciou que estava muito apertado de serviço, que é final de ano, precisa terminar a lavratura das escrituras dele, do cartório dele, e que teria que marcar comigo para o início do próximo ano. E me convidou para entrar para agendar uma data logo na primeira semana de janeiro. E conversa vai, conversa vem, ele me sugeriu uma determinada data, num horário. Eu falei com ele, eu quero conciliar com o horário que eu vou para o trabalho, porque me facilita. Daí ele me perguntou, você trabalha com o quê? E eu falei, eu sou delegada de polícia. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, você foi tão educada comigo e nem me deu carteirada, então por isso eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te atender hoje. No final do dia você volta aqui por volta das 4 horas, que eu vou tentar fazer isso para você, se você não conseguir no outro cartório aqui do lado, que tinha um cartório mais adiante que eu já tinha falado com ele que eu tentaria. Aí eu falei com ele, tá, tudo bem. E daí ele me passou o contato dele para eu falar com ele caso eu tivesse resolvido, né, nesse outro cartório, para que ele pudesse desmarcar o agendamento para a primeira semana de janeiro. Que mesmo ele tendo falado que eu poderia voltar naquele dia, ele não tinha me dado garantia de que me atenderia realmente naquele dia. Então ficou também essa marcação para a primeira semana de janeiro, como um plano B nosso, meu e dele. E daí eu fui no outro cartório, o atendente já resolveu para mim de imediato, e eu ainda passei uma mensagem para ele de WhatsApp, né, para esse sujeito do primeiro cartório, informando que eu não voltaria mais nem naquele dia, no final do dia, e nem em janeiro, porque eu já tinha resolvido a questão no cartório ao lado. E aí ele ainda brincou comigo, nossa, que susto que eu levei quando eu abri sua mensagem, porque eu bati a cara aqui logo na imagem do perfil de WhatsApp, tem a sua foto de polícia. Primeira coisa que eu pensei foi, o que eu fiz de errado? Aí depois que ele foi ler o conteúdo da mensagem, que ele viu que era eu e que se tratava da desmarcação. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Porque assim que eu saí de lá, desse cartório, me veio a inspiração de fazer a segunda sapiencial com base nesse tema, no tema da honra, porque eu me lembrei de imediato que tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 25, versos 6 e 7, diz, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram.
Então, o que aconteceu, né, nessa situação minha que eu agi de forma muito espontânea? Em nenhum momento eu escondi quem eu sou, mas também não usei isso como argumento. A humildade não é uma omissão da verdade. Quando ele me perguntou com o que eu trabalhava, eu falei a verdade. Mas é uma economia do próprio ego. E vejam que a honra acabou vindo depois, sem que eu pedisse. Quando você não pede honra, ela vem de forma limpa. Agora, quando você exige a honra, se eu tivesse chegado lá dando a carteirada, né, como ele brincou, ela viria contaminada, a honra viria de forma contaminada. Existe um lugar que não nos cabe escolher, que é o lugar da honra. Esse lugar só é seguro quando alguém nos chama para ele, que foi o que me aconteceu nesse caso. E eu sabia que tinha uma outra passagem bíblica que trata do tema, e pesquisando para criar essa segunda sapiencial, ela está lá em Lucas capítulo 14, versos 7 a 11, que diz: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui o ponto-chave não é se diminuir, mas não se autopromover. Humildade bíblica não é negar quem você é não usar quem você é como ferramenta de vantagem. E nesse sentido, quando eu sair lá do cartório, que me veio essa passagem de Provérbios, não a de Lucas num primeiro instante, eu me lembrei de há anos atrás, quando eu ocupei uma lotação numa determinada cidade, em que eu saí, fui a um show, a uma festa, e eu entrei na fila para adentrar, né, aquele show, aquela festa. E daí o dono, não sei como, o dono da festa soube que eu estava na fila, eu entrei numa fila gigantesca. E eu estava recém-chegada, nem todo mundo me conhecia, mas ele soube que eu estava lá. E ele saiu lá de dentro de uma área que ele estava administrando, coordenando todo o show, foi lá na fila, me buscou e me colocou para dentro. Sem eu precisar falar nada, pedir nada, apresentar nada, eu estava na fila como os demais estavam. Então isso daí já é uma postura natural minha. E na época eu nem era cristã, eu nem conhecia o evangelho, né? Então isso daí já é da minha natureza. Eu quero deixar, portanto, para vocês 5 instruções práticas para nós finalizarmos essa segunda sapiencial sobre esse tema da honra, né? Então as instruções são as seguintes: não entre nos ambientes se anunciando. Eu contei um caso pessoal enquanto delegada de polícia, mas existem outros cargos, né? Outras funções que a pessoa às vezes pode usar com esse objetivo. Às vezes um cargo de liderança numa empresa, um cargo no ministério como pastor, como bispo, enfim, cargos no judiciário, cargos em geral que ocupam uma hierarquia mais elevada. Então, a primeira instrução é: não entre nos ambientes se anunciando. Deixe o ambiente descobrir quem você é pelo seu comportamento.
Isso vale para trabalho, igreja, para família, para as redes sociais. Nunca use sua posição como atalho. Atalho de autoridade encurta caminhos, mas alonga resistências. A pessoa ela pode até te atender mais rápido, mas ela não te respeita mais profundamente. Educação é uma forma silenciosa de poder. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam ser duras. Gentileza não é fraqueza, pelo contrário, é domínio próprio em estado avançado. O lugar que você escolhe revela quem governa você. O lugar que eu digo é o posicionamento, a sua postura, né? Quem precisa sentar à mesa principal ainda não entendeu o reino. No reino de Deus, quem espera é chamado, quem se cala é lembrado e quem serve é elevado. E por fim, honra verdadeira não constrange. Se a honra vem porque você exigiu, ela pesa. Se vem porque observaram você, ela flui. Jesus não ensinou humildade como estratégia social. Ele ensinou humildade como expressão da sua própria identidade. Quem sabe quem é não precisa provar nada. E quem não precisa provar nada sempre será honrado no tempo certo. Dessa forma, eu finalizo esta segunda-feira sapiencial. Peço que você curta, que você compartilhe, que você ative o sininho para receber a notificação da próxima. Até mais!